Imagina, obrigado pelo tempo aí. Você está na Alemanha, né? É 1 hora da tarde aí, 8h30 aqui no Brasil. 1h30 deve ser Pois na é. Alemanha. Batemos um papo aqui antes para aquecer a garganta, né? Trocar algumas figurinhas. Fazia tempo que a gente não se via, só falava por WhatsApp, essas coisas. Mas Verdade. como contemporâneo de algumas empresas aí. E, bom, obrigado pelo tempo. A ideia, Carol, é a gente fazer um papo rápido, tá? Aqui sobre inovação, cultura, criatividade, enfim, entender um pouquinho a sua perspectiva sobre esse mundo e trocar uma figurinha e, eventualmente, dessa conversa sai alguma coisa que ajuda as pessoas aí a tirar alguns insights, ganhar algum repertório, aprender alguma coisa, se descobrir em algum caminho dentro desse olhar de inovação, de transformação que a gente está vivendo. E aí, sem ficar falando muito, queria que você contasse um pouquinho quem que é você, né? Qual que é seu propósito de vida? Quem é um pouquinho a pessoa, Carol? Fala aí um pouquinho pra gente. Legal. Bom, eu tenho 35 anos, moro na Alemanha agora há 2 anos, mas eu sempre fui uma nerd que amo estudar, amo ler, amo aprender. E eu adoro o Senhor dos Anéis. Então, como pessoa, meu tempo livre está muito em aprender coisas novas, fazendo cursos, dedicando férias para fazer algum curso no exterior. Eu acho que também me ajudou um pouquinho para a Alemanha, meu objetivo, sonho de vida. Legal, show. Você tá há quanto tempo na Alemanha? 2 anos. 2 anos já. Alemão já tá fácil. Alemão é bem difícil. Sei que ainda tem uma estrada pela frente, mas está bem melhor agora. Legal, boa, show de bola. Me fala um pouquinho, Carol. Você falou dessa nerd, né? Gosta de estudar muito, fazer curso. Imagino que você tem aí uma amplitude legal de conhecimento. E você está agora em inovação, né? Eu te conheci um pouco nessa área lá atrás, lá em 2009, 2010, no mercado financeiro. Me fala um pouquinho dessa trajetória do ponto de vista corporativo, assim, de profissional. Como é que você caminhou e aí onde você está hoje? Como que foi essa trilha? Como foi essa construção para você? Legal. Bom, eu comecei no Banco Itaú, eu trabalhava numa área de operação e bem no início o Itaú queria implementar um programa de cultura de performance, trazia um pouco de melhoria contínua, e aí cada departamento tinha que ter uma pessoa representando esse programa, aprendendo e trazendo os métodos para aplicar. Foi assim que eu comecei, mas ainda não era inovação, era mais focado na melhoria contínua. Mas disso, o meu departamento, a minha vice-presidência, criou a área de inovação e com isso gerou a oportunidade de eu ir para esse departamento. Lá eu comecei como cultura, a parte de cultura, então criando ferramentas e métodos para geração de ideias, criando treinamentos, trabalhando mais na parte de criação de capabilidades para os funcionários daquela vice-presidência que eu atuava. Dessa experiência, a Embraer estava começando a criar também um programa de inovação. Então, eu fiquei alguns anos no Itaú e logo eu fui para esse início de programa de inovação na Embraer, onde meu foco, é claro, cultura está sempre presente, mas o meu grande foco lá foi criar a incubadora. Então, a incubadora da Embraer, o programa de inovação se chama Inova, a incubadora é Greenlight, fui responsável por criar, desenhar, planejar e depois fazer a incubadora acontecer. Então, a Embraer era uma grande empresa, 19 mil funcionários na época, amplitude global, então era criar o canal para que grandes ideias promissoras para a empresa pudessem entrar por meio dos funcionários, esse foi o grande início. E eu estou vendo tempo e recurso financeiro para testar as ideias e fazer acontecer. Então, um modelo bem de intraempreendedorismo. É claro que aí abrange tudo que a gente precisa de cultura, né? A gente precisa de uma liderança preparada, plano de comunicação, as pessoas têm que aprender métodos, ferramentas para fazer acontecer. E
com essa experiência, eu acabei migrando para cá, para a Alemanha. Uma empresa familiar no setor químico. Uhum. Eles queriam criar esse programa de inovação. Eles tinham algumas ideias que estavam muito além do core business deles, eles não sabiam como gerenciar. Eles criaram um processo de dar dinheiro e trabalhar com funcionários para fazerem acontecer, só que eles estavam com problemas exatamente de metodologia, porque eles estavam desenvolvendo essas ideias do mesmo modo que eles implementam qualquer outro produto ou desenvolvimento dentro da empresa, e isso estava bloqueando muita coisa. Então, Legal. eu conheci, na verdade, a minha gestora pela internet, e aí a gente trocou ideia, e aí ela falou, não, é exatamente isso que eu preciso. Aí eles criaram, na verdade, a posição para mim, me trouxeram do Brasil, mesmo não falando completamente o alemão. Alemão. E foi assim que eu estou agora há 2 anos, já a incubadora estruturada, acontecendo, tá bem interessante. Então foi esse minha... E é claro, Legal. cultura também super presente, grandes aprendizados de cultura em todos esses âmbitos. Legal, me fala um pouquinho, porque assim, quando você fala dessa história, traz de fato, assim, todas elas têm pessoas, né? Assim, começar por cultura, desde Itaú, Embraer, agora na sua empresa atual e na Alemanha, todas elas têm esse quê, afinal de contas, a inovação ela vai acontecer a partir das pessoas, né? É por pessoas e para pessoas que esse contexto está acontecendo. E, de fato, na época que a gente estava em Itaú, eu vi bastante isso, tive essa atuação, mas em outra vertical lá. Depois passei também por outras empresas, caí em Embraer, no grupo Embraer também, mas na visão de tecnologia. E, de fato, a cultura é o primeiro passo para se conseguir criar processos, projetos, se pensar em inovação. Como é que você cria repertório para que as pessoas consigam, de fato, entender e, a partir daí, conseguir trabalhar projetos e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho, nesse contexto, né, de vários segmentos, financeiro, indústria. Você está na indústria também agora, mas são indústrias diferentes, né, quando se fala de Embraer e a sua atual, que é uma indústria química. Se você pudesse pontuar alguns principais desafios ou diferenças entre as empresas, entre fazer inovação, criar esse processo de inovação dentro das empresas, culturalmente a diferença que existe entre elas e, eventualmente, de país, né? Você está na Alemanha agora, você passou por uma empresa, duas empresas nacionais, mas então um pouco mais globalizada, Embraer globalizada também, mas com uma visão muito Brasil, né? Como é que é isso? Que grandes elementos que eixo de aprendizado você tem aí em comum ou de diferença entre elas? Nossa, essa pergunta é bem interessante, porque estou até pesquisando agora um plano de até ir para um doutorado com base nesse tema. Porque, Legal. na verdade, quando a gente fala de cultura, a gente costuma olhar muito para liderança, um treinamento para liderança funciona, e a gente tem que ensinar que líder tem que ter as portas abertas para receber ideias e tal. Mas para fazer inovação acontecer é muito mais do que isso. A gente precisa, e como a gente fala de design thinking o tempo todo aplicado a projetos de produto no mercado, a gente tem que trazer isso também para quem está gerenciando inovação, a gente tem que ter esse raciocínio do cliente também no nosso DNA, olhando para os funcionários da empresa, para as lideranças e que eles estão. Então, o que eu percebo, uma diferença muito grande da Embraer, a atual empresa, ela se chama Renoli, ela é uma indústria química e basicamente focada muito em manufactura. Então, a Embraer ela tem um grande investimento em P&D, ela tem um grande investimento em pessoas trabalhando em inovação, já como DNA puro do negócio da aviação. Então, isso já é histórico, isso já carrega e já ajuda. No momento que a gente trouxe a incubadora,
para a gente foi um sucesso, porque era muita ideia o tempo todo. Todos os funcionários, e a maior parte engenheiro, então mais de 6 mil engenheiros. Então, você vê o investimento que a empresa tem na criação, em criar algo novo. Então, isso já fazia parte do DNA da Embraer. A empresa atual, ela é movida a manufatura, operação. Então, ela tem 80% dos funcionários na manufatura, o que me leva a uma cultura diferente em operação e menos em criação. Então, o time de engenharia é pequeno, investimento em engenharia e P&D é pequeno. Por mais que a gente fale que química, polímeros, estudos de substâncias químicas é muito investida, mas na cadeia de valor, não no setor que a gente atua, criando produtos, mas sim antes. Então, BASF, por exemplo, é o nosso supplier, meu Deus, fornecedor. Estou esquecendo português. E eles têm um alto investimento de P&D. Quando a gente vem para a operação, é muito pequeno. Então, isso me traz um desafio, e aí por isso que eu adoro esse universo, que é olhar não isso como portas fechadas, mas entender esse contexto e falar, bom, eles ainda têm interesse em inovação, estão investindo a criar essa incubadora porque eles sentem a necessidade, como fazer isso diante desse cenário? Então, o que eu estou fazendo é criando alternativas para suprir esse gap de história de inovação. Para empresas que são puramente de manufatura, como que traz esse DNA de inovação, esse interesse em paralelo. E isso está sendo bem interessante, porque isso requer criar um ecossistema. Então, ecossistema de parceiros que trabalhem em prol dessa inovação, dessa criação, além do core, além daquele time que trabalha ali sempre. Então, um gestor de manufatura que ele está acostumado na operação e trabalhar ali on time nas máquinas, na operação, sem muita olhar por as possibilidades do que pode ser diferente, é claro que requer treinamento, educação, capabilidade, trazer os insights para ele, olha que estão acontecendo nas outras indústrias, tem possibilidade de melhorar o seu trabalho, mas para ampliar o potencial de inovação até para novos produtos, novas formulações, a gente tem que ampliar esse contato com institutos de pesquisa, fornecedor, cliente, startups que estão acontecendo nesse mercado, inteligência de mercado, inteligência de mercado muito importante para enxergar o potencial da indústria química e plástica para atuar em diferentes segmentos. Então, trazendo que não é só um departamento que vai trazer inovação. A gente tem que ampliar o ecossistema para trabalhar com todo mundo dentro da empresa. Então, isso para mim está sendo um grande aprendizado. Legal. Desafio muito E de grande. fato, quando se fala ecossistema, né, geralmente vem assim a empresa como uma peça conectada com outras peças externas, mas entender que existe um ecossistema interno que precisa funcionar, acho que isso é um gancho muito forte, é um ponto muito forte. E é onde eu estou vendo no meu ambiente atual, no BMG, de fato é uma preocupação e algo que de fato está andando forte, está sendo construído. Já existe uma intenção de inovação interessante com relação a startups, essa aproximação, existe uma iniciativa já de longa data com startups e dentro da estrutura corporativa existe esse trabalho também de começar a criar essas fundações, essas engrenagens internas, esse ecossistema interno para que se conecte ao ecossistema ou que os sistemas internos e externos se de fato se transformem num ecossistema, que acho que essa relação toda que você está colocando aí. Show de bola. E como que isso, assim, quando a gente fala de cultura, né? Cultura, de novo, tá falando de pessoas, de capacitação, de estrutura, de uma série de elementos aí para que a gente fala de cultura, regras, né? E aí cada país tem a sua, cada empresa tem a sua, mas no fundo são as regras que vão e formas de trabalho, valores que vão ajudar a construir determinado propósito.
como que você entende, você percebeu, enfim, aprendizado de novo, de que essas culturas, as diferentes culturas, influenciam a forma de trabalhar os desafios, e que desafios, em tese, são comuns, né? Toda empresa quer inovar e melhorar, ampliar seu core, criar novas receitas, diminuir custo, aquela coisa toda, mas quer evoluir. Então, é um desafio comum, independente do país, independente do tipo de empresa. Acho que está no DNA da existência da empresa é evoluir e se sustentar no longo prazo. O que você traz aí do ponto de vista de cultura que influencia ou facilita esse caminhar das empresas? Olha, outra pergunta muito interessante, porque brasileiro, a gente tem no nosso DNA transformação, né? Eu acho que brasileiro, acho que a gente tem uma facilidade muito, muito grande com e adaptação. Não sei se é por histórico ou porque a vida no Brasil é mais complicada do que a vida na Alemanha, que é tudo muito certinho e organizado. Mas a gente tem uma facilidade muito grande com mudança. Acho que a nossa resiliência é muito maior. O que aqui na Alemanha, o que eu sinto é o alemão por natureza, e eles sabem disso, e eles falam sobre isso. Eles têm medo de mudança. Então, eles planejam muito antes de fazer uma mudança. E eles têm medo de mudança porque é aquele conceito de o que funciona hoje está bom. Eu não vou falar que isso classifica todo o alemão. Tem um grande crescimento de novas startups crescendo. Berlim está sendo um foco muito grande de empresas, mas muito focadas em software e sistemas. A gente tem outras startups crescendo também na parte de aeronáutica e tal. Mas a velocidade de transformação e o alemão, por natureza, em mudar rápido, é muito difícil. Então, o medo de mudança é grande. A gente vê pelas empresas automotivas, né? Quantas empresas estão surgindo em carros elétricos, autônomos, e quão à frente estão BMW, Mercedes, Audi. Eles estão muito atrás, então isso a gente percebe, a qualidade da engenharia alemã é muito grande. Então eles são bem detalhistas e bem precisos na engenharia, no detalhe, então a qualidade do produto é muito grande. Mas isso requer muitos anos de planejamento e pesquisa antes da situação. Então isso complica também essa parte de ganhar velocidade que a gente espera na inovação. Então, quando eu falo por exemplo, do modelo do fail fast, vamos testar, mas testar como? Não, vamos fazer um protótipo. E quando eu trouxe o conceito do prototype, do fazer mais simples e rápido para a gente testar no mercado, eles têm uma dificuldade muito grande de pensar, não, mas está feio, está sem qualidade, a gente não pode ir no mercado desse jeito. A gente tem que melhorar a qualidade primeiro. Eu falei, não, mas isso é só para a gente testar o valor no mercado. Então, aí a gente entende também o conceito de cultura do país. Essa empresa que eu atuo hoje, eles são globais. Então, a gente tem China, uma presença muito forte, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Holanda. Essa característica dos alemães eu não enxergo nos outros países. Então, o americano ele tem uma cultura muito mais ágil e fácil. Sim. E o que a gente enxerga de complicação, para eles não é complicação. Talvez por também ter um sistema muito mais ágil para criar novas coisas nos Estados Unidos. Eles são menos burocráticos. Os ingleses, eles são altamente criativos e eles são muito focados em processos, o que ajuda muito a criar inovação com qualidade também muito rápida. A China já é mais complicado. O que eu sinto na China, a gente lançou um desafio de inovação lá, muitos funcionários, só que eles não deram ideias, porque eles tinham medo do chefe, eles esperam a autorização do chefe. Então, quando é muito uma presença muito muito responsável pela liderança, respeita muito o líder, né? E tem muita presença de medo de fazer diferente, porque meu chefe vai brigar comigo.
Eu espero muita autorização para ver se funciona. Se meu chefe autorizar, eu vou. Se meu chefe autorizar, eu dou uma ideia. E aí, um dos líderes, quando a gente pediu para os líderes incentivarem as ideias, um dos líderes fez uma campanha que quem tiver mais ideias ia ganhar um dia de folga. E aí choveu de ideias. O pessoal está fazendo até hora extra só para pensar em ideias, só que zero qualidade. Então a gente vê a influência cultural como impacta, né? Isso é bem interessante, é um ramo assim, eu não consigo fazer uma conclusão como conduzir isso. É muito da forma que a gente comunica o programa de inovação e atuação de inovação para cada país. Nos treinamentos também eu tento voltar e entender, capturar um pouquinho do comportamento das pessoas, mas atuando nos projetos e tendo essas pessoas nos projetos comigo, eu consigo perceber melhor como cada um atua, seus problemas, suas dificuldades, para tentar usar a melhor forma de comunicação, respeitando essa individualidade. Isso é muito importante, porque não é querer transformar eles e falar que aquela atuação é errada. Não, para os alemães, planejamento é importante, então vamos planejar. E é assim que a gente vai planejar, mas tentando trazer um pouquinho da inovação também para quebrar alguns paradigmas. Show! E eu vou pegar um gancho, achei interessante, assim, quando você fala tudo, assim, tem uma história que, de fato, a conclusão está longe de ser clara, né? Tem um estudo interessante para ser feito. Agora, capacitação, né? Treinamento, ou seja lá o nome que a gente queira dar, treinamento talvez seja muito quadradinho, né? Treinar a pessoa, mas eu gosto muito da palavra repertório. Como trazer repertório, algumas habilidades para as pessoas se relacionarem com esse contexto. E aí e naturalmente nesse processo, por experiência própria, pela sua experiência, pelo que você está dizendo, existe, óbvio, para todo o contexto de inovação, todo o processo, toda a construção do ecossistema e cultura de inovação precisa existir um pilar de capacitação, de repertório, de trazer as pessoas para esse vocabulário, que é algo naturalmente, provavelmente, geralmente novo. E aí eu queria colocar uma palavrinha que está na moda aí, lifelong learning. Como é que você traz isso, assim, estudar e remete ao comecinho da nossa conversa e para a gente já ir meio que para o final, como que é essa história de, cara, aprender o tempo todo para o resto da vida, porque não para, o processo de transformação está muito rápido, qual que é a importância desse processo de você aprender não só sobre uma vertical, ser especialista naquilo, pós-doutorado, PhD num assunto, mas sim a capacidade que você tem de se questionar o tempo todo e amplificar o seu conhecimento. Para a inovação, o quão importante isso é e como você tem feito. Eu vou responder com dois âmbitos, dois olhares. Um é pensando na empresa, como oferecer esse treinamento, esse repertório, ou ampliar essa capacidade da empresa, enxergar essas ferramentas ou conceitos de inovação. E um outro olhar que eu queria trazer é o meu individual para gerenciar esse programa e conseguir conduzir. Para a questão da empresa, ampliando essa capacidade de inovação para os funcionários, eu diria que um aprendizado é falar na linguagem das necessidades deles. Então, ao invés de oferecer treinamento de Kaizen, de mapeamento de processo, eu vou falar a gente consegue te ajudar a reduzir seus custos, a identificar seus problemas de produção, para você aprender a gerar ideias que vão ajudar a reduzir seu custo. Isso é o interesse do gestor, por exemplo. Se eu falo de design thinking, é o innovate, né? A gente sabe o que é, ninguém sabe. Se eu falo business model canvas, ninguém entende. Mas se eu falo do valor daquilo e do problema dele que eu posso resolver, aí isso amplia esse interesse e eu consigo conquistar independente da cultura, porque são problemas reais que regem em todo mundo, qualquer universo, qualquer setor e qualquer país. Na questão, e aí até para ajudar nisso, eu
estou entendendo quais são os maiores problemas que eles estão tendo. Então, é realmente aplicando Design Thinking para o programa de inovação. Para mim, como pessoa, eu diria que para gestor de inovação, a gente está sempre aprendendo. Então, live long learning. Lifelong learning. Lifelong learning. Quase o Spock, eu falei. Live long and prosper. Mas eu diria que esse é o DNA de quem tem inovação, está carregando a inovação pelo mundo, sabe, como bagagem. A gente está sempre aprendendo, o mundo está sempre em transformação, as tecnologias mudam, as empresas mudam, as culturas mudam, e a gente tem que estar sempre aberto para aprender e observar. Então, quase como no início do Design Thinking, que a gente fala de observar os clientes, ampliar nossa capacidade de observar as situações, a gente tem que fazer isso na nossa carreira também, observando o setor que a gente está, a liderança, o mercado, a gente tem que ter olhar também para fora, para o mercado, para o que está rolando. Então, ampliando essa visão, a gente tem que contar muito com a ajuda de outras pessoas que têm aquele conhecimento mais profundo em certas coisas. É impossível a gente saber de tudo o tempo todo. Então, criar parceiros que ajudam a gente a capturar esses conhecimentos específicos. Então, eu estou buscando empresas que me ajudem a criar um processo de customer journey ou de análise de tendências e cenários futuros. Eu não preciso ser experiente em tudo isso. Eu consigo ter esse olhar de eu preciso dessa informação para o meu processo e para trazer insights para a empresa, mas tem gente que tem esse conhecimento profundo naquela área, naquele setor. Então, acho que isso é a gente capturar as necessidades e saber quem tem o conhecimento e criar esse canal, essa rede de parceria, eu vou dizer. Show. E isso sempre cresce, é sempre em crescimento. Conforme os desafios que a gente só vai ampliando a nossa rede. Legal, boa. Eu vi, não vou lembrar o nome agora do professor, mas que ele fala uma coisa importante, como nos tornarmos ignorantes com mais qualidade, ou qualificar a nossa ignorância. No sentido de que quanto mais a gente sabe, ou mais profundo a gente sabe, o que eu tenho que fazer não é achar que eu sei tudo, e de fato ser capaz, por conhecer muito sobre aquele assunto, fazer perguntas que me levem a próximos passos. Então não é defender uma certeza porque eu sei muito sobre aquilo, e sim eu tenho mais qualificação sobre a minha ignorância porque eu sei muito sobre aquele assunto. Acho que inverter isso para dar certeza para perguntas, acho que é o que move o que cresce essa fronteira de possibilidades. Para mim foi genial. Eu vou lembrar o nome do professor, falha minha, mas muito me bacana. trouxe. É muito bom isso. Carol, show de bola o papo aqui com você. Queria falar mais. A gente já está há 30 minutos falando, mas daria para ficar aqui um bom tempo, abrir uma cerveja alemã e ficar batendo papo. Show de bola. Vou te visitar aí um dia. E quando você voltar para o Brasil, a passeio, dá um toque, a gente vai tomar uma cerveja batendo papo também, falando sobre cultura e inovação. E espero que ajude a galera que assista esse vídeo a ter algum insight, trocar figurinha. Vou deixar seu LinkedIn, vou deixar o meu, e a gente vai batendo papo. Acho que crescer essa rede, essa discussão nesse momento que a gente está é bem legal, porque é justamente isso que eu acho que a gente precisa, né? Um pensamento de inovação, de futuro possível, um futuro que a gente quer de fato, não reagir a alguma coisa que já está sendo imposta, mas a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente quer agora. Obrigado de novo. Obrigada pela oportunidade, Thiago, adorei. Vamos manter contato, pode deixar meu contato aí também para quem precisar. Legal, show de bola. Obrigado, bom dia aí, a gente vai se falando, Carol. Um beijão. Para vocês também, tchau. Valeu.